Muito feliz de estar com vocês hoje, dia 2/9 de 2021. Hoje é um evento bastante especial, porque nós temos conosco o Dr. Bruno Felisberto. Vou fazer uma leitura rápida aqui do nosso querido palestrante. Ele é advogado, ele é mestre pela PUC, lá do Rio Grande do Sul, doutorando pela Universidade de Coimbra, e ele tem como orientadora uma professora maravilhosa, que é a doutora Mônica Jardim. Ele é especialista em Direito Notário Registral, também pela Universidade de Coimbra. Ele também tem especialização em Direito Empresarial na Unifor, advogado e consultor nas áreas notarial, registral e imobiliária. Ele é membro da Comissão Especial de Direito Notarial Registral do Conselho Federal da OAB, pesquisador da Escola Nacional de Notários e Registradores, professor e autor de obras na área notarial, registral e imobiliária, membro fundador da Comissão de Direito Notarial Registral da OAB, lá do Ceará, assessor jurídico da ANOREG, Ceará, e de diversas serventias extrajudiciais. O currículo do homem é gigante, né? Assim como é gigante o coração dele de estar conosco nesse momento de muitas dúvidas, muitos provimentos, muitas regras, muito ativismo judicial, e ele se dispôs a vir compartilhar o conhecimento dele conosco aqui da Notari. É uma grande honra conversar um pouquinho com o Dr. Bruno Felisberto. O tema de hoje, suscitação de dúvida. Meu Deus do céu. Que tema maravilhoso, Dr. Bruno. E já fica o convite de mais uns 15 temas para a gente poder debater. Poxa, um currículo favor, desse. Por favor. A gente vai ficar muito feliz. Conversava com a doutora Liz antes um pouquinho, e a gente falava sobre tantas coisas. Eu estava dando alguns exemplos assim, de como os cursos e pós-graduações em notarial, registral, imobiliário têm avançado para temas mais modernos, mais atuais, né? Por exemplo, eu tenho falado muito sobre advocacia extrajudicial, condomínio de lotes. Um dia desse eu dei uma aula para o pessoal da Faculdade de Campinas sobre shopping center, né? Como é que estrutura um shopping center, qual é o modelo, o modelo jurídico que comporta, ou quais são os modelos jurídicos que comportam aquilo ali. Então, assim, tá recheado de coisa para a gente falar. Tem muita coisa nova, né? Multipropriedade ainda é novo para a gente como tal, né? Apesar da gente já conhecer ali meio com um arranjadinho ali do timeshare, né? Mas agora, desde o finalzinho de 2018 para cá, já existe. Apesar... e a propósito, final de 2018 foi animado, né? Teve a parte dos distratos, na 4.591, teve a multipropriedade, teve tanta coisa. E 2017 também, com a 13465, trouxe tanta coisa importante para a gente, né? Trouxe a REURB, os modelos de REURB, trouxe aí o condomínio de lotes, que é um modelo fantástico de empreendimento imobiliário, enfim. Tem tanta coisa boa para a gente falar. Agora, a suscitação de dúvida, eu sou apaixonado por esse tema. Primeiro porque quando eu comecei a tratar a primeira vez desse tema, Marcos, eu procurei coisas escritas e não achava. E aí a primeira e única coisa que eu achei na época, isso sei lá quantos anos atrás, não vou dizer para não revelar a idade, porque a gente já passou dos 25, né? Então, foi o livro do professor Eduardo Sócrates, né, que era magistrado do TJ do Rio de Janeiro, né, que é um livrinho assim, fininho, mas brilhante, e que tem um filho super brilhante também, que leva o mesmo nome, né, com o acréscimo do agnome filho, que é registrador lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né, já foi juiz, já foi defensor público e tudo mais, e tem uma cartilha editada pelo IRIB, né, que fala sobre a dúvida registrada, que é o Eduardo Sócrates Sarmento Filho, né. E lá eu comecei a estudar mais aquilo que na prática eu começava a ver e desmistificar algumas coisas, entender um pouco melhor aquilo que tá ali colocado a partir do artigo 198 da Lei 6.015, né?
Então, comecei a entender um pouco melhor sobre a suscitação de dúvida. Então, começando do começo, né? Antes de falar, para a gente falar de suscitação de dúvida, é imprescindível que a gente fale de qualificação registral, né? Que a gente popularmente conhece como a famosa análise, né? Ou seja, toda vez que eu prenoto um título numa serventia extrajudicial, num registro de imóveis, eu sei que o registrador tem o prazo de análise daquele título, né, que é tecnicamente chamado de qualificação registral, e depois espera-se, né, que se tudo der certo, se a qualificação registral for positiva, segue-se a registro. Isso é o que se espera, né? E se essa fosse a discussão, a nossa conversa encerraria por aqui, né? Mas não é o caso. A nossa conversa está relacionada com o outro ponto, né? Quando a qualificação, ao invés de ser positiva, a qualificação é negativa, né? Então, a qualificação negativa importa em dizer que o registrador encontrou alguns óbices, encontrou algumas falhas ou alguns poréns naquele título que, pelo menos por hora, obstam aquele registro. E quando eu falo registro, é registro lato sensu, ou seja, tanto me referindo a atos de registro, como também a atos de averbação, né? Apesar de eu saber que São Paulo tem uma questão com isso, né? Assim, faz essa diferenciação entre registro e averbação para fins de suscitação de dúvida, né? Entende de uma forma mais limitada a atos de registro, não a atos de averbação, pelo menos em larga escala, é o que se sabe por aí. Bom, mas o fato é, ao se deparar com uma situação de qualificação negativa, ou seja, a famosa nota devolutiva, nota de exigências, nota de impugnação, nossa, tem tanto nome, né? Então, sendo um desses documentos, né, que são todos a mesma coisa, apenas muda o nome, em existindo uma nota devolutiva, nota de impugnação, nota de exigências do oficial registrador, restam duas saídas para a parte. Ou a parte cumpre aquelas exigências e aí volta para a qualificação registral, estando tudo ok mesmo, segue a registro. Ou a parte, em não se conformando, em não concordando com aquelas exigências, ou até mesmo, né, Marcos, não podendo satisfazer aquelas exigências, porque, veja, muitas pessoas acham que a suscitação de dúvida é tão somente para quando a parte não concorda com a exigência do registrador. Não, também pode ser para quando a parte não consegue satisfazer aquela exigência, foge ao seu controle, foge à sua vontade, aquela capacidade de cumprir aquela exigência. Então, existem situações fronteiriças onde o registrador tem que pedir, por determinação legal, tem que fazer aquela exigência, mas a parte pode não necessariamente conseguir satisfazer aquela exigência. Então, nós temos também essa hipótese. Então, só recapitulando primeiro as primeiras situações, em havendo qualificação negativa, o registrador de imóveis emite uma nota de devolução, nota de exigências ou nota de impugnação, os nomes variam, e aí resta a parte interessada ou suprir a exigência, e aí fazer com que isso siga registro, o título siga registro, ou em não se conformando com as exigências ou não podendo satisfazê-las, aí sobra a esta parte, resguardada a essa parte a possibilidade da suscitação de dúvida, certo? Então, vamos começar a entender o que é a suscitação de dúvida. Para começo de história, é muito importante que a gente entenda que a suscitação de dúvida ela não é um procedimento judicial, certo? É uma primeira confusão que algumas pessoas fazem. O procedimento de dúvida, ele não é um procedimento judicial. Por que as pessoas fazem a confusão? Porque o procedimento de dúvida corre numa vara judicial. Corre numa vara de registros públicos, onde há vara de registros públicos, e corre numa vara, geralmente da direção do foro, ou a vara a qual está vinculado o juiz corregedor permanente, onde não existem as varas de registros públicos, certo? Então, geralmente nas capitais e em grandes centros onde tem essas varas de registros públicos, é lá que vai correr
onde não existe, geralmente é na vara a qual está vinculada o juiz corregedor permanente, né? Ou seja, a qual aquele registro de imóveis está vinculado. Bom, então, primeiro, mais uma questão, né? Estamos concordando que a suscitação de dúvida é um procedimento administrativo que corre numa vara judicial. Isso, para começo de história, já vai nos ajudar a entender algumas coisas importantes sobre a suscitação de dúvida. Para começo de história, se ela é um procedimento administrativo e não um procedimento judicial, uma das coisas muito importantes que nós tiramos daí desse detalhe é de que a sentença da suscitação de dúvida não faz coisa julgada material. O que quer dizer isso na prática? Se eu, parte, não logrei êxito naquilo onde eu solicitei ao registrador que suscitasse dúvida, se eu não logrei êxito, se eu não consegui atingir o meu objetivo através da suscitação de dúvida, eu posso manejar uma ação judicial própria para tentar solucionar aquela questão. Até porque, Marcos, você sabe bem, muitas situações não são cabíveis de discussão, não comportam a discussão, não comportam principalmente a solução por meio da suscitação de dúvida. Então, muitas vezes, o juiz encerra aquele procedimento por entender, isso muitas vezes provocado até mesmo movido pelo próprio parecer do Ministério Público, de dizer que aquilo não é uma situação de suscitação de dúvida e pede que aquilo seja, que a parte encaminhe aquilo ali mediante ação própria, porque existe uma discussão que não é comportada na parte de registros públicos. Então, recapitulando essa primeira parte, né, a suscitação de dúvida é um procedimento que corre em vara judicial, mas é um procedimento administrativo. Ela não faz coisa julgada material, portanto, pode ser objeto de uma discussão, uma rediscussão, via ação própria, via ação judicial própria, certo? Bom, para a gente se localizar, a lei de registros públicos, no artigo 198, ela começa a falar da suscitação de dúvida. Então, aí, quem puder em casa ou no escritório acompanhar, né, abrir aí a Lei 6.015, nossa querida Lei de Registros Públicos, e lá para o artigo 198 é onde tudo começa, certo? Só para vocês verem aqui, ó, como é que é o artigo, ele diz o seguinte: havendo exigência a ser satisfeita, ou seja, ele já está falando o quê? Na nota de exigências, na nota devolutiva, né? Foi emitida pelo registrador, decorrente de uma qualificação negativa. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito, não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, hipótese 1, ou não a podendo satisfazer, percebe? São as duas situações. Ou ele não concorda, ou ele não consegue satisfazer a exigência. Será o título a seu requerimento e com a declaração de dúvida remetido ao juízo competente para dirimi-la, certo? Então, recapitulando mais uma vez. Qualificação negativa, nota de exigências. A parte ou não concorda ou não pode satisfazer a exigência. A parte requer ao registrador que suscite dúvida, e aí o artigo diz, obedecendo-se ao seguinte. Daqui a pouquinho eu continuo a leitura do artigo. Mas a primeira, mais uma questão importante da gente colocar aqui é o seguinte. Veja, pessoal, o particular, a parte, o usuário dos serviços públicos, ele não se conformando ou não podendo satisfazer aquela exigência, ele requer ao registrador que suscite a dúvida. Então, vejam, mais um ponto importante. O registrador é provocado pela parte, é provocado pelo usuário dos serviços públicos, mas é ele, registrador, que suscita a dúvida. Então, o suscitante da dúvida é o registrador imobiliário, certo? E o suscitado é o particular, é a parte que requereu ao registrador de imóveis que suscitasse aquela dúvida ao juízo competente.
Aí vocês podem estar se perguntando, Bruno, é uma faculdade do registrador de imóveis suscitar essa dúvida? Não, é uma obrigatoriedade, desde que seja provocado. O registrador de imóveis, gente, lembrem-se bem, o registrador de imóveis atende a alguns princípios registrais, dentre eles o chamado princípio da instância, ou princípio da inércia, ou princípio da rogação, todos eles a mesma coisa. O que quer dizer isso? O registrador de imóveis age mediante provocação, certo? Salvo alguns raros casos previstos ali no artigo 213 da Lei de Registros Públicos, né, onde ele pode agir de ofício, ou seja, ele pode agir sem a necessidade de provocação. Não é o caso da suscitação de dúvida. Não existe um caso do registrador estar, por exemplo, inseguro se registra ou não registra, opera ou não aquele registro, e ele, sem provocação da parte, sem esse intento da parte, sem essa vontade da parte, ele suscitar dúvida. Não existe essa situação, ok? Existe uma outra situação comportada em alguns ordenamentos, alguns normativos estaduais, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que é a figura da consulta, certo? Bom, então o que acontece? A regra é sempre essa, a parte requer ao registrador que ele, por competência funcional, suscite dúvida ao juízo competente. Então, quem remete aquela dúvida ao juízo competente é o registrador, porém, mediante provocação. Aí, olha só, qual é a ordem que obedece, né? A partir do momento que a parte requer que o registrador suscite dúvida ao juízo competente. No protocolo, o oficial anotará a margem da prenotação à ocorrência da dúvida. Efeito prático disso. Imaginem o livro de protocolo, certo? O livro de protocolo dos títulos. A margem daquele livro de protocolo, onde está lá aquela prenotação, e a gente sabe que esses livros hoje, por óbvio, são todos eletrônicos, né? Já nos sistemas dos cartórios, um dia já foram físicos, né? Hoje em dia, dificilmente algum cartório ainda mantém um livro de protocolo físico. Mas a margem lá daquele protocolo vai ser anotado o quê? Que fulano de tal solicitou ao registrador de imóveis que suscitasse dúvida e aquilo foi encaminhado em data tal ao juízo competente, né? Então, ele vai anotar isso, a margem daquela prenotação, certo? Após certificar no título a prenotação e a suscitação de dúvida, o oficial vai rubricar todas as folhas do título e da suscitação de dúvida, certo? Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante do título, fornecerá cópia dessa suscitação de dúvida a esse apresentante e notificará esse apresentante para impugnar essa suscitação de dúvida perante o juízo competente no prazo de 15 dias. Essa parte é uma parte interessante, pessoal, porque alguns registradores e até mesmo as partes envolvidas, às vezes por questão de economia processual, já quando requerem ao registrador de imóveis que suscite dúvida, já encaminham as suas razões. E às vezes isso já chega, isso já chega pronto, sem necessidade dessa parte, de dentro desses 15 dias, a parte impugnar a dúvida, né? Ou seja, a parte já adianta as suas razões, a sua impugnação àquela dúvida, né? E aí, certificado o cumprimento do disposto nesse item anterior, remeter-se-ão ao juízo competente as razões da dúvida acompanhadas do título. Ou seja, o que vai para o juízo competente é o título original, certo? Acompanhado das razões do oficial e também acompanhado das razões da parte apresentante ou da parte interessada, certo? Então, isso... Deixa eu só desligar aqui, sem querer eu deixei ligado. Então, esse é o início da suscitação de dúvida. Lembram que no comecinho ali eu falei que no protocolo o oficial vai anotar a margem da prenotação à ocorrência da dúvida, ou seja, vai ficar vinculada àquela prenotação a anotação sobre a dúvida. Isso tem um efeito prático importantíssimo, gente. Qual é o efeito prático disso? Imaginem lá que o nosso querido doutor Marcos prenotou um título
Imagine aí qualquer coisa, uma compra e venda, uma doação, uma dação em pagamento, permuta, enfim. E aquilo ali envolve a matrícula número 1000 de um determinado registro de imóveis, certo? Então, quando tem lá na prenotação, vamos supor, a prenotação 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o número da prenotação do Dr. Marcos. E aquela prenotação está vinculada à matrícula número 1000, certo? Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que, por razão dessa suscitação de dúvida, todos os outros títulos que eventualmente chegarem para prenotação, forem prenotados em vinculação a essa matrícula, ficam sobrestados até que se decida sobre a dúvida. Ou para o sim ou para o não. A gente vai já ver o que é uma dúvida procedente e o que é uma dúvida improcedente. Mas, ou para um lado ou para o outro, até que se decida por sentença aquilo ali, aquela anotação da dúvida à margem da prenotação vai sobrestar o andamento, o decurso de prazo, o transcorrer do prazo daquela prenotação. Então, se eu teria, a priori, 30 dias para aquela prenotação decair, eu terei esse prazo suspenso até que se decida a suscitação de dúvida. E aí, todos os outros títulos que, porventura, cheguem vinculados à matrícula número 1000, eles ficarão na fila esperando. Aí vocês podem estar perguntando, Bruno, existe alguma exceção a essa regra? Existe uma exceção a essa regra. Vamos imaginar que o título prenotado pelo Dr. Marcos, em relação a essa matrícula número 1000, diga respeito apenas a uma parte dessa matrícula número 1000, certo? Ou seja, a discussão daquele título diz respeito apenas a uma parte da matrícula número 1000, não influindo no restante do imóvel envolvido naquela matrícula número 1000. Se for o caso de os títulos que chegarem após o título prenotado pelo Dr. Marcos não serem conflitantes com esse título prenotado pelo Dr. Marcos, esses títulos excepcionalmente podem seguir. É o que ocorre, por exemplo, com a usucapião extrajudicial. Tudo que não for conflitante com aquela parte do imóvel que está sendo objeto da usucapião extrajudicial não fica atingido, não fica esperando na fila pela solução daquela discussão, daquele requerimento de usucapião extrajudicial. Essa mesma lógica se transporta aqui para a suscitação de dúvida. Então, havendo essa situação é uma situação excepcional à regra. Mas a regra é que ficam sobrestados os demais, não só a prenotação do Dr. Marcos, mas todas as outras que cheguem vinculadas àquela nossa matrícula fictícia, a matrícula número 1000, vinculada ao protocolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos dar exemplo aí do 19º Registro de Imóveis da capital, já que não existe, são 18 aí em São Paulo, né, doutor? Então, pronto, vai ser o 19º Registro de Imóveis. Por enquanto, né? Por enquanto são 18. Por enquanto são 18. Deixa eu já te interromper, Bruno. Claro, não interrompe. Que o nosso diretor de conteúdo, Dr. Marcos Prado, ele já fez uma pergunta já, que eu acho que você pode falar sim ou não e aprofundar depois. Por favor. Cabe impetração de MS em face do registro de imóveis? Boa, muito legal a pergunta. É inclusive um dos temas que eu vou ótimo. abordar, mas posso debater agora. Vamos lá. Gente, esse é o começo, né, da suscitação de dúvida. Então, relembrando, a parte requer ao registrador, mas o cara que tem legitimidade para requerer a dúvida, o suscitante é o registrador de imóveis, sempre por provocação, tá? Ele não pode dar da cabecinha dele sem a parte requerer, ele encaminhar aquilo como suscitação de dúvida. Não. Beleza? Então, suscitante... Bruno, uma pergunta importante. Esse requerimento da dúvida, ele tem que ser formal? Ele tem que ser o quê? Formal. Tem que ser assim, tem que ser por escrito, assinado, com firma reconhecida, 2 vezes, registrada no título dos documentos, traduzida por tradutor público juramentado, apostilado, tem que ser. Ou pode ser um e-mail, quando vem aquele e-mailzinho, devolvido o título.
Eu posso, por e-mail, já falar assim, ó, requeira a dúvida. Ou não. Porque aqui em São Paulo, isso o pessoal não deixa. Né? Você tem que ir lá formalmente no cartório, pessoalmente, ou por procurador, lá e suscitar a dúvida. E requerer a dúvida. Os registradores... Verbal no balcão. Os registradores... por regra, Marcos, eles vão pedir, até a rigor do que diz aqui, né, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, né, se referindo aqui à parte, então, geralmente é entendido como a necessidade desse requerimento formal. Eventualmente, algum registrador pode, até a despeito ali do que diz, salvo engano, o artigo 21 ou 22 da Lei 8.935, né, que fala da liberdade de gerenciamento da serventia extrajudicial, pode ser que algum registrador entenda por essa parte de facilitação de, bom, se eu cadastrei o e-mail dessa parte e essa parte por e-mail, eu mandei a nota devolutiva e ela me retornou dizendo que queria suscitar dúvida, pode ser que algum registrador aceite isso já numa simplificação do procedimento. Não acho improvável disso acontecer, mas não é a regra da grande maioria, né? Bom, olha só, a suscitação de dúvida, pessoal, ela parece, né, por efeitos práticos, ela parece muito um recurso, né? Parece, né? Poxa, o registrador de imóveis qualificou negativamente, ou seja, me deu ali um despacho, né? Entre muitas aspas, isso aqui não é um despacho, mas me deu uma decisão, me deu uma devolutiva, eu não concordei com aquilo, para onde eu me socorro, para onde eu questiono aquilo ali, né? Então, existe um procedimento que parece um pouquinho, faz parecer um procedimento de recurso, apesar de não ser, certo? A dúvida não é um procedimento recursal, ao contrário, por exemplo, do que existe em outros países, né? Portugal, por exemplo, tem uma coisa chamada recurso hierárquico, né? Que é o que seria a suscitação de dúvida de lá. O recurso hierárquico é mesmo um recurso, né? Das decisões dos conservadores, né? Os conservadores são os registradores aqui para a gente, né? Lá eles chamam de conservadores. Então, o registrador de imóveis aqui é o conservador do registro predial lá. Bom, dito isso, o mandado de segurança ele tem um propósito muito específico, ou seja, ele primeiro, ele necessariamente tem que ter do outro lado uma autoridade coatora. Ele precisa que essa autoridade coatora tenha praticado um ato dito como ilegal ou abusivo, que tenha malferido aí algum direito da parte impetrante, ou em outra acepção, em outro olhar, existe também o chamado mandado de segurança como sucedâneo de recurso. O que seria isso? O mandado de segurança utilizado como uma forma recursal onde a lei não prevê recurso. Vou dar um exemplo. Não existe previsão de agravo de instrumento para a lei dos juizados especiais. Logo, das decisões interlocutórias dos juízes nos processos de juizados especiais, cabe mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Algumas pessoas começaram a manejar contra as notas devolutivas dos registradores mandados de segurança, entendendo aquela decisão como uma decisão eventualmente ilegal ou abusiva e entendendo o registrador como autoridade coatora. A jurisprudência já é pacífica em entender que o mandado de segurança não é cabível em relação a isso. Por quê? Porque o mandado de segurança não é cabível, isso a jurisprudência explica exatamente nesses termos, não é cabível o mandado de segurança onde a lei assegura um procedimento específico para o combate para combater ou para discutir aquela matéria. Então, dado o fato de que existe o procedimento de dúvida para questionar aquela nota devolutiva, para questionar aquelas exigências, a jurisprudência hoje pacificamente entende, do Oiapoque ao Chuí, que não é cabível o mandado de segurança para atacar a nota devolutiva. Por quê? Repetindo, porque existe procedimento específico previsto em lei. Esse procedimento é a suscitação de dúvida, certo? Então, assim, muito, muito bacana a pergunta, porque esse é um tema super polêmico. Hoje, se vocês procurarem aí no estado de vocês, seja lá onde vocês estiverem,
vão ver não poucas situações de impetração de mandado de segurança contra atos de registradores, mas sempre, invariavelmente, onde vocês forem procurar esses mandados de segurança, eles têm a segurança negada e são, inclusive, extintos por essa prejudicial aí, certo? Bruno, Pois não. Contra a recusa do oficial, processo de dúvida. Ok. E num eventual improvimento do recurso lá no Conselho da Magistratura ou na Corregedoria Geral. E aí vem a ideia, caberia a MS contra a Corregedoria, contra o Conselho Superior da Magistratura, e se cabe, seria o órgão para poder analisar isso, o STJ? Boa, vamos lá. Primeiro, uma questão que tem uma variação de estado para estado, né? Apesar de todos os estados deveriam ter os chamados Conselhos Superiores da Magistratura, nem todos têm, né? São Paulo, por exemplo, é um que tem um Conselho Superior da Magistratura muitíssimo atuante, né? É daí que saem quase que diariamente, mas pelo menos semanalmente, aí, muitas decisões que nos norteiam aí para a solução de alguns assuntos. Bom, primeiro, antes de chegar ao Conselho Superior da Magistratura, já houve aquela sentença da suscitação de dúvida, ainda com o juiz ou da vara de registros públicos, onde há essa vara de registros públicos, ou no caso do juiz corregedor permanente, onde não há essa vara de registros públicos. Dessa sentença, porque é a sentença, né, a decisão que termina o processo, pelo menos naquela instância, dessa sentença cabe apelação. Agora, atenção, cabe apelação exclusivamente para o interessado, para o apresentante, para a parte. O registrador não tem legitimidade para interpor recurso de apelação. Por quê, Marcos? Porque o registrador não é parte. O registrador, ele maneja a suscitação de dúvida por provocação da parte, que tem interesse que aquelas exigências não precisem ser satisfeitas. Mas o registrador não tem interesse. Então, por não ter interesse processual, ele não é parte. Por não ser parte, por não ter interesse processual, não pode interpor recurso de apelação, ele não pode apelar, certo? A única vez que eu vi, e eu acho que é super isolado, é super difícil, acho que eu encontrei até hoje uma decisão, salvo engano, de São Paulo, quando permitiram que o registrador recorresse dessa sentença por meio de apelação, porque aquela sentença entrava na parte de emolumentos, ou seja, uma coisa que não havia sequer sido requerida, o prejudicava na parte de emolumentos, então ele aí sim, como atingido por aquela sentença, passava a ter interesse processual, né, já que é atingido por aquele resultado, então legitimava-se exclusivamente naquele ponto. Quanto aos demais, não, porque, repito, ele não tem interesse naquilo ali. A parte que lhe cabia, ele já fez, foi qualificar o título, né? A partir dali, se a decisão vier diferente, ele está com a responsabilidade dele resguardada. Bom, essa apelação sobe para o Conselho Superior da Magistratura, onde há. Onde não há Conselho Superior da Magistratura, geralmente isso fica a encargo da Corregedoria Geral de Justiça. E aí, nos provimentos, geralmente, o assunto se encerra por aí, né? E aí resta a partir desse desfecho negativo para a parte, ou seja, a parte não tendo obtido sucesso naquela suscitação de dúvida, resta a ela, e isso aí é o que mais ocorre, tanto das decisões judiciais, como também por parecer do Ministério Público nesses procedimentos de suscitação de dúvida, é dizer, ajuize a ação pertinente em relação a isso. Agora, em tese, poderíamos discutir sobre a possibilidade disso, Marcos, por quê? Porque aí a gente iria para aquela lógica do mandado de segurança como sucedâneo de recurso que diz o quê? Repetindo, onde não há previsão recursal na lei, eu posso me valer do mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Então, uma baita de uma discussão que você está colocando aqui.
bem interessante. E isso aí subiria para a instância superior, em sendo discussão, o STJ, né? E aí havendo alguma discussão de caráter constitucional, acho difícil, mas assim, em havendo, talvez o STF. Mas assim, confesso que geralmente o que eu vejo é que aquilo se encerra no Conselho Superior da Magistratura e a parte e resignada com aquela situação, ela maneja a ação judicial própria, porque muito provavelmente o desfecho daquilo, se subisse como mandado de segurança para o STJ, seria o mesmo que nas duas instâncias de baixo. Né? É que no MS, né? No MS, você corta um grande caminho, né? Então, recentemente, eu tive uma denegação de recurso para o CNJ, né? A Corregedoria falou, não sobe para o CNJ, né? Então, veio lá a sentença, da sentença foi lá para a Corregedoria, da Corregedoria denegou, mandei, fiz o requerimento para o CNJ, nos termos da Constituição Federal, lá no artigo 103B, parágrafo 4º, se não me engano, da Constituição Federal, sim, e a Corregedoria de São Paulo negou, né? E aí eu fiz o protocolo diretamente de um pedido de providências perante o CNJ. Só que quando se trata de questão administrativa, né, o negócio é muito complicado. Por quê? Porque você percebe claramente que muitas vezes há um certo protecionismo para o acesso ao registro, em detrimento do notário, né? Então, essas questões, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Quando o Rio de Janeiro ele negou o ingresso da alienação fiduciária de bem imóvel, acompanhada da compra e venda, mesmo com a redação do artigo 38, o Rio de Janeiro negou. E aí, como é que você faz para aplicar a lei, né? Porque vários estados adotam a posição que o artigo 38 ele é um dispositivo que permite o ingresso do instrumento particular com alienação fiduciária. Sim. No entanto, o Rio de Janeiro foi lá e falou, não pode. E aí, como é que faz? Você entendeu? Então, assim, é uma discussão muito séria isso aí. Muito interessante esse debate. E aí tem um traço muito interessante nesse ponto que você fala, Marcos, porque aí você está diante de um ato que, pelo menos em tese, é rigorosamente ilegal, né? Porque a lei é muito clara ao disciplinar aquilo ali. Isso não é dúvida em basicamente nenhum Estado, né? Então, então assim, o artigo 38 ele é muito claro, né? Ele deixa a critério das... Inclusive uma das pouquíssimas exceções à regra do artigo 108 do Código Civil, né? Então. Que diz o quê? Que começa a dizer assim, não dispondo a lei em contrário, ou seja, ele abre a porta para dizer, a lei pode dispor em contrário, mas não dispondo a lei em contrário, toda vez que você for disciplinar sobre instituição de direitos reais, modificação, extinção, tudo relacionado a direitos reais, em sendo acima de 30 salários mínimos, você precisa de escritura pública. Abaixo disso, é facultativo, você pode fazer... E a partir daí a gente tem algumas poucas situações, né? Você tem os contratos do SFH, você tem os contratos do SFI, você tem os contratos realizados pela União, você tem os contratos lá de promessa de compra e venda, você tem os contratos ali de loteamento, então, decorrentes do loteamento, né? Então, assim, e até esses gera discussão, né? Então, mas olha que interessante que você falou. Desculpa só complementar, e aí eu coloco dentro desse rol os contratos que tenham, dentre as suas cláusulas, a constituição de garantia de alienação fiduciária, a rigor do que dispõe o artigo 38 da Lei 9.514, que para mim não abre margem nenhuma para discussão. Mas eu que peço desculpa te ter te interrompido. Não, que é isso. Mas olha como a vida é interessante. Você já registrou ou já viu uma doação de imóvel por instrumento particular? Acima de 30 salários mínimos? Não vi ainda. Se você pegar toda a doutrina nacional, 90% vai falar a doação de imóvel tem que ser por escritura pública. Se você for lá fazer uma leitura do 541, ele fala, a doação far-se-á por instrumento público ou particular.
ele abre a facultatividade da forma plurima. E ele fala um parágrafo único. Se o bem for móvel e de pequeno valor, pode ser verbal. Aí, olha que situação interessante. Dê entrada numa doação particular. Nota devolutiva. Sim. Cumpra-se o 108. Falei, mas peraí, como é que eu vou cumprir o 108 se o 108 ele não aplica ao caso? Por quê? Porque eu estou na primeira parte do 108. Salvo disposição em contrário. O Código Civil, ele dispõe o contrário. A doação far-se-á por instrumento público ou particular. Olha que bacana. Excelente. Que é o mesmo raciocínio de todos os exemplos que você deu. Que a rigor seria o mesmo raciocínio, por exemplo, que é um pouquinho, talvez seria o único ponto mais polêmico daquele rol que eu coloquei, que alguma polêmica ainda remanesce em relação às promessas de compra e venda, que estão lá no 1417 e 1418. Para mim, não existe, para mim não deixa dúvidas, para mim é muito claro que, independente do valor, elas podem ser registradas, né? Mas existe ainda, remanesce ainda alguma dúvida, dizendo que ela também precisaria ser casada com 108. Mas, assim, muito bem colocado aí esse casamento do 541. Sim, entendi. Como é difícil. E aí eu tomei uma negativa. E vem um detalhe. O meu cliente, ele quis fazer por escritura pública. Ele quis fazer. Só que o tabelião pediu um documento que não existe. Que é o documento de casamento do pai dele viúvo. Não existe, porque o cara é estrangeiro, não existe o documento. Eu falei, mas não tem. Não, se não tiver, eu não lavro. Ué, falei, você não lavra, vai. Eu falei pro meu cliente, querido, tem essa tese aqui que eu defendo do instrumento particular. Vamos. Ele falou, fazer o quê? Dei entrada no título, devolveram. Me mandaram ontem, suscitou dúvida. Mas olha que interessante, porque todas as doações no país são por escritura pública. Sim, todas. Isso aí, invariavelmente. Então, assim, a interpretação, às vezes, quando você falou da legalidade, da qualificação registral, aí vem um detalhe. Eu imputei no meu instrumento, informando, olha, aplica-se o 541. Na nota devolutiva, em nenhum momento o oficial fala do 541. Ele fala do 108. Não fala. Cumpra-se o 108, ponto. Ele não comenta do 541. Entendeu? Então, assim, ele está fugindo pela tangente. Então, a nota devolutiva, ela, no meu raciocínio, ela está equivocada. Por quê? Porque ele não aborda os meus elementos, os meus fundamentos para o registro. Então, o que acontece? O que acaba acontecendo de uma forma perigosa, Bruno? Que os oficiais de registro se escondem atrás do processo de dúvida para não praticar atos que vão gerar alguma interpretação, né? Então, assim, o cara não quer interpretar, ele é o arroz com feijão. E isso decorre daquele problema que a gente comentou lá atrás. O ativismo judicial em cima dos cartórios é tão grande que quando chega uma situação que o registrador de imóveis ele precisa ter um pouquinho de liberdade de interpretação, ele não tem. Ele usa o processo de dúvida como um habeas corpus. quase como isso. Marcos, mas é verdade. Se eu conversava um dia desses com um amigo tabelião, ele disse assim, Bruno, eu tenho me transformado, eu e a classe temos nos transformado, né, os notários, os registradores, poxa, a gente tem se transformado em preenchedores de formulários e relatórios. E não é, né? Mas, cara, o tempo do meu dia que eu reservo para estudar, ele está se tornando cada vez menor, porque toda hora é um provimento novo, né? Assim, a gente até acompanhou uma brincadeira aí na pandemia, que era uma foto de um rapaz assim, com um cartazinho, que dizia assim, estamos há 0 dias, ou 1 dia, ou 2 dias sem provimento do CNJ, né? A gente chegava a fazer essa brincadeira de tanta coisa que é disciplinada. Então, assim, realmente, o registrador já tem aquela questão principiológica, né? A vinculação aos princípios, dentre os quais a questão vários deles, mas o princípio da legalidade, ou seja, ao agir na regra do direito público, né, ele vai naquela acepção de que só é permitido o que a lei diz expressamente que né, então, por saber justamente que existe uma certa tendência de algumas corregedorias em abrir PADs
e dentro desses pares, muitas vezes, né, com todo respeito aqui, não bem julgar aquele caso, então acaba gerando sim esse receio. Eu tenho uma decisão aí da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que é da lavra do Dr. Marcelo Benacchio, né, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Salvo engano, essa decisão é de setembro de 2018. E é uma decisão brilhante, que foi uma decisão que começou não é começou a discutir, mas ela começou a rediscutir de uma forma mais adequada sobre a separação da responsabilidade dos notários e registradores, colocando uma coisa em cada lugar. Diz, olha, isso aqui é responsabilidade civil, isso aqui é responsabilidade administrativa. Né? Não necessariamente uma importa em outra, até porque uma tem um desdobramento civil, uma visa a reparação, a indenização, a compensação de um dissabor, de algum tipo de dano causado. A outra não está vinculada a um traço civil, ela está vinculada a um caráter penal. O processo administrativo decorre de uma lógica do direito penal, Sim. não do direito civil. Né? Então, assim, é de se punir quem é punível. É de se punir quem cometeu algum ilícito, né? Exato. Ou com culpa ou com dolo. Então, não existem situações onde, mesmo que o ato tenha gerado uma repercussão no âmbito civil, não necessariamente aquilo importou num mal feito funcional daquele delegatário, seja ele notário ou registrador. Então, assim, essa decisão, salvo engano, de setembro, finalzinho de setembro de 2018, do Dr. Marcelo Benacchio, brilhante a decisão, fiz inclusive um comentário de jurisprudência sobre essa decisão dele, ela separa o joio do trigo, né? Alto lá, tem também intervenções muito interessantes do Dr. Ricardo Dipp, dizendo assim, que a corregedoria ela não pode funcionar como uma amarra dos notários registradores, colocando um certo temor sobre eles, quase como se fosse um inquisidor, né? Ou seja, um órgão censor, tão somente censor. Né? Então, assim, o Dr. Dipp também foi brilhante em algumas de suas decisões, e ele encampa essa corrente. Né? Então, assim, realmente, mas eu entendo exatamente como você, Marcos, ou seja, existe um temor, sim, dos delegatários ao interpretar um pouquinho mais para além da regra, porque as consequências, às vezes, são desastrosas. Olha que interessante, Bruno. No momento que o registrador ou o notário se omite de cumprir o seu papel funcional, social, ele comete ato ilícito. Por quê? Não é somente na ação, mas também na omissão. Né? Na omissão, artigo 186 do Código Civil, básico. Na ação ou omissão. Então, você precisa cumprir o teu papel como oficial de registro. E você está negando. Você está se omitindo, né, de cumprir o seu papel. E aí, você gera a responsabilidade civil por omissão. Porque no momento que você, tabelião, não lavra um ato que eu preciso que você lavre, no momento que você, oficial de registro, não registra ou averba um ato que eu gostaria que averbasse e gera dano, olha a repercussão jurídica que dá no âmbito de responsabilidade. Né? Eu advogo para um registrador de imóveis do interior de São Paulo, que ele é um cara, ele sempre, imagina, 40 anos de serviço, sempre foi um cara zeloso. Aí ele praticou um ato, esse ato gerou uma imputação na esfera civil de um processo de execução, né? O juiz lá entendeu que o cartório errou, mas o juiz civil lá, ele me pareceu que ele não entendeu muito bem a matéria registral, não entende muito bem dos princípios. Mandou para a corregedoria para abrir o procedimento administrativo disciplinar. O juiz recebeu a determinação, o juiz administrativo, né, corregedor, abriu o procedimento administrativo. Né? E olha que interessante. E o ato que ele praticou está perfeito. Por quê? Ele praticou, gerou o procedimento, ele agendou uma consulta comigo e falou assim, verifique onde eu errei. Eu analisei e falei assim, você não errou. Você não errou. Mas olha só
Que coisa louca. É um tema, né? é um tema bem muito polêmico. Complicado isso, Bruno. Muito complicado. O processo de dúvida, ele se tornou isso que eu te falei. Então, para o registrador, ele olha somente a questão administrativa, mas ele não olha os efeitos danosos da repercussão civil, da repercussão penal. Então, um exemplo, cobrança equivocada de emolumentos. Então, o cara vai lá e te cobra errado o emolumento, né? Isso gera repercussão na esfera penal, o crime de excesso de exação, né? Então, olha que situação. Aí fala assim, não, mas quem vai resolver a questão de emolumentos é o juiz corregedor. Mas o juiz corregedor não tem competência para fazer esse tipo de análise. Ah, cobra errado? Não é assim que funciona, né? Então, a questão do processo de dúvida, ele suscita muitos outros problemas. Suscita. Né? Até porque São Paulo, não sei como é que é no Ceará, mas São Paulo, quando o ato é de averbação, não se chama processo de dúvida, se chama providência. Foi aquela ressalva. Foi aquela ressalva. Acho que São Paulo é o único, porque geralmente os outros estados é por dúvida mesmo. Eles pegam o termo registro lato sensu, né? Lato sensu, claro. Atos registrais. Os atos registrais não são só de registro, são de averbação também. Né? Claro. Mas existe essa diferenciação em São Paulo. Acho que no comecinho até mencionei aí, acho que não há outro estado que faça essa diferenciação. E aí, Marcos, sobre a questão uma outra questão que gera um pouco de dúvida no procedimento de dúvida, sem querer fazer um trocadilho aqui, é a questão de quem é que tem legitimidade para requerer a suscitação. Por que é importante dizer isso? Né? Pode parecer muito óbvio, né? Você pode pensar assim, bom, o artigo 198, Bruno, me diz lá que quem requer é o apresentante. Então, ele é o legitimado. E aí você vai ler o artigo 199 e também o artigo 202, eles já não utilizam a expressão apresentante, eles utilizam a expressão interessado. Vamos fazer a seguinte definição, a seguinte diferenciação, melhor dizendo. Vamos lá. O Marcos tem uma escritura de compra e venda que ele vai levar ao registro de imóveis, onde ele é uma das partes. Então, o Marcos é parte, ou o vendedor, ou o comprador, né? Ou, às vezes, até o cedente, né? O cedente anuente, ele cedendo ali os seus direitos de aquisição, quando de uma promessa de compra e venda. Mas, enfim, é parte naquele título. E aí o Marcos, além de ser parte naquele título, ele próprio botou a escritura debaixo do braço e foi lá no registro de imóveis. Pronto. O Marcos não só é apresentante, como ele é interessado. É interessado por quê? Porque sofre repercussão dos efeitos jurídicos daquele título registrado, mas ele também apresentou aquele título perante o registro de imóveis. Outra situação diferente o Marcos é parte naquele título, mas o Marcos é um cara muito ocupado, não tem porquê ele ir até o registro de imóveis, ele pediu para o estagiário dele, ele pediu para o motoboy dele, ou ele pediu para um amigo dele, ou para o filho, seja lá para o irmão, seja lá para quem for, levar aquele título ao registro de imóveis. Imagina se alguma dessas pessoas teria interesse nesse título. Será que essas pessoas são interessadas nesse título? Será que o estagiário do Marcos, que não vai sofrer nenhuma repercussão do registro ou não registro daquele título, será que ele tem interesse? Será que ele é o cara legitimado a suscitar a dúvida? Né? Será que o motoboy do Marcos, que foi lá, nem sabe, às vezes nem soube o que levou, né? Só levou o dinheiro junto para prenotar? Será que ele é o cara que vai ter que requerer dúvida, requerer que se suscite dúvida? Né? Vai requerer ao registrador que suscite dúvida? Né? Então, assim, houve uma discussão sobre isso, e hoje, pelo menos, grande parte, a esmagadora maioria, assim, nessa discussão, entende que apesar de haver no 198 o termo apresentante muito mais adequado e correto, é que quem requeira a suscitação de dúvida seja a parte comprovadamente interessada. Por quê? Porque aquela parte interessada é a parte que comprova que
sofre os efeitos jurídicos do registro ou não registro daquele título, né? Então, tanto registrador, doutrina quanto jurisprudência entende essa situação de que a dúvida deve ser requerida, na verdade, por quem é comprovadamente interessado. E isso aí nos remete, inclusive, para uma outra situação mais avançada até, Marcos, e um pouco mais polêmica do que essa, que é a relação da intervenção de terceiros no procedimento de suscitação de dúvida. Ou, às vezes, até mais polêmico ainda, do requerimento de dúvida provocado por um terceiro interessado, um terceiro comprovadamente interessado, né? Existe essa discussão e parte da doutrina e parte da jurisprudência entendem que, sendo a parte interessada uma parte constante do título, ou, às vezes, uma parte estranha àquele título, mas comprovadamente interessada, há quem admita até mesmo essa possibilidade, né? Ela tem um pouco menos de simpatia do que a corrente do que a situação de que qualquer das partes do título, né, ou seja, comprovadamente interessados ali, documentalmente interessados, podem requerer a suscitação de dúvida. Então, assim, hoje entende-se, né, que mesmo que o motoboy do Marcos tenha lá levado lá no cartório de registro de imóveis a escritura de compra e venda do Marcos, na verdade, da nota devolutiva, se houver irresignação, não vai ser do motoboy, vai ser do Marcos. O motoboy não vai influir nada na vida dele, aquilo ali, na verdade, é o Marcos que vai ser atingido, então cabe ao Marcos, parte interessada, requerer aquilo ali. A gente sai da regra literal do 198 e vai para a regra do 199, combinado com 202. Outra coisa interessante, Marcos, aí quando você falou do Rio de Janeiro, logo me veio imediatamente uma questão que é muito diferente no Rio de Janeiro. Vamos lá. Quando a gente olha a Lei 6.015 e o procedimento de dúvida a partir ali do 198, a gente vai ver que só existe na Lei 6.015 um caminho do procedimento de suscitação de dúvida. Não existe outro. Na 6.015 não existe outro. O caminho é só um. A parte inconformada com a decisão do registrador requer a esse registrador que ele suscite dúvida. Esse é o caminho legalmente previsto. Só que aí a sociedade é dinâmica, né? Algumas pessoas, anos atrás, ou querendo inovar, ou porque não fizeram uma leitura correta ali do 198 e seguintes da Lei 6.015, disseram, olha, eu vou entrar com essa suscitação de dúvida logo direto lá na vara de registros públicos. Como se isso aqui fosse uma ação e vou distribuir. Vou lá na distribuição do fórum e vou distribuir isso aqui. Bom, o que aconteceu? Aconteceu, gente, que alguns juízes, por questão de economia processual, começaram a aceitar, ainda que soubessem que o caminho correto não era esse, por uma questão de economia processual, começaram a aceitar. E aí começou-se a construir na jurisprudência e na doutrina uma coisa que hoje se conhece como dúvida inversa. A dúvida inversa não tem previsão legal na 6.015, mas a dúvida inversa, ou seja, o procedimento de dúvida inversa, suscitação de dúvida inversa, ela tem previsão em vários normativos. O Ceará tem a previsão normativa de dúvida inversa, São Paulo tem a previsão de suscitação de dúvida inversa, Rio de Janeiro não tem a previsão de suscitação de dúvida inversa. Então, vejam só, São Paulo e Rio de Janeiro, um ao lado do outro, um permite o procedimento de dúvida inversa, o outro não permite. São Paulo alastra mais, é mais vinculado à jurisprudência e à doutrina existente sobre o caso. Rio de Janeiro é mais restrito, é mais literal ao procedimento previsto na 6.015. Isso é uma coisa, Marcos, que de certa forma a gente discutia ali minutos antes de começar aqui nossa conversa ao vivo para os demais, né? A gente falava sobre essa normatização, sobre o extrajudicial, e aí a gente vê uma coisa que outros países, dentro dessa nossa área notarial registral, não entendem, né? Por exemplo, vou dar exemplo do nosso irmão aqui, nosso país irmão, Portugal, né? Portugal tem uma regra para o país inteiro, né? Não tem várias regras registrais ou várias regras notariais.
Bom, dito isso, a gente sabe que a gente tem leis federais, né, que são leis de regras gerais, mas a gente sabe que o bicho pega mesmo, a gente sabe que a coisa desce a miúde é quando vai para os normativos estaduais. Então, se nós considerarmos que nós temos 26 estados e um Distrito Federal, nós temos 27 unidades da federação, nós temos uma realidade de 27 consolidações normativas, notariais e registrais no Brasil. Ou seja, a depender do assunto, e não são poucos, eu posso ter 27 disciplinamentos sobre a mesma matéria. Acabei de dar agora um exemplo sobre suscitação de dúvida, onde um estado ao lado do outro, colado, né, poucos minutos de ponte aérea, um permite, o outro não permite. Um se simpatiza mais com a doutrina e a jurisprudência, que não é nova sobre esse assunto, já remonta de bastante tempo. O outro é literal em relação ao procedimento previsto na Lei 6.015. Então, assim, quem se predispõe a atuar nessa área, na área notarial registral, tem que saber, tem que entender primeiro qual é o seu ciclo de atuação, ou seja, qual é o estado que está atuando, ou se mais de um estado, e quais os estados, e entender sobre os normativos estaduais sobre a área notarial e registral, porque a depender do estado a coisa muda bastante, né? Você veja, por exemplo, para dar alguns exemplos de São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado que disciplinou sobre o casamento homoafetivo. São Paulo, há não sei quantos anos, olha, acho que isso há pelo menos, quase 10 anos, eu acho que não, mas caminhando para isso, São Paulo tinha uma previsão na parte do registro civil das pessoas naturais que dizia o seguinte: o Marcos é casado com a Maria. A Maria, quando casou com o Marcos, pegou o sobrenome lá do Marcos, Kikunaga, certo? E aí o filho do Marcos vamos supor, João Pedro Oliveira Kikunaga, tá? E aí o Marcos separou da Maria. E aí a Maria, quando divorciou do Marcos, tirou o Kikunaga do nome. São Paulo, há muitos anos, há quase 10 anos, já previa isso normativo, dizendo assim, ó, basta requerer junto ao registrador civil das pessoas naturais que se faça essa alteração no registro civil de nascimento da criança, para que a criança não fique com o nome da mãe errado. Todos os outros estados seguiam a regra dos artigos 109 e 110 da Lei 6.015, que são os artigos que tratam, respectivamente, dos procedimentos judicial e extrajudicial para a retificação de registro civil, e aí diziam, olha, não está no rol das hipóteses dos procedimentos que dá para fazer direto aqui no cartório, então tem que ser judicial. Então, imagina você manejar uma ação judicial para resolver isso. O CNJ veio disciplinar isso um dia desse, 2019 ou 2020, veio disciplinar essa questão. Não me recordo agora o nome número do provimento, mas o provimento é só para isso. É para disciplinar uma coisa que São Paulo já disciplina há muito tempo. Mas olha, Bruno, então olha quantas realidades, né Marcos? Veja aí. Sem dúvida. Mas a ARPEN em São Paulo, ela é muito atuante, né? A ARPEN em São Paulo, ela reúne muitos oficiais de registro, os oficiais de registro civil são oficiais muito empenhados, né, para poder gerar essa agilidade, e esse raciocínio ele é baseado num princípio básico registral: continuidade. Continuidade, claro, com certeza. Né? Então, se houve uma alteração de fato do nome, é uma questão natural, né? É a questão do princípio da realidade fática dos registros públicos, né? Então, se a mãe não tem mais o sobrenome, você vai lá e altera, né? Então, olha só que interessante que você comentou aí, né? Sim. Essa questão. E aí, Marcos, eu puxando um gancho aqui, outra coisa também que não está disciplinada na Lei 6.015, mas que hoje também, felizmente, né, já há um bom tempo, foi solucionada por doutrina, por jurisprudência, e também, felizmente, já se transportou, inclusive, para o texto normativo de algumas consolidações estaduais, é o fato de que, na 6.015, veja que o procedimento de dúvida ele está previsto para o registrador de imóveis. Ao passo que você tem situações onde você não se conforma com o não registro, ou não se conforma com a não lavratura, vamos dizer, de algum ato notarial, e você diz, poxa, o que é que eu vou fazer aqui?
seria rigorosamente a mesma situação que dá aso, dá justificativa à suscitação de dúvida para o caso do registro de imóveis. Então, assim, já há um bom tempo, felizmente, doutrina e jurisprudência vem entendendo que o procedimento de dúvida, por óbvio, também é extensivo às demais especialidades, sejam elas registrais, sejam elas notariais. Então, sempre que você se deparar com uma negativa de prática de um ato notarial ou de prática de um ato registral, é resguardado à parte interessada o direito de suscitar dúvida sobre aquilo. Para dar um exemplo local aqui, né, o Ceará disciplina especificamente sobre isso, dizendo que é cabível a suscitação de dúvida para outras especialidades que não o registro de imóveis. Outra coisa também que algumas pessoas perguntam sobre a suscitação de dúvida, Marcos, é se cabe tutela antecipada ou se cabe tutela de urgência na suscitação de dúvida, né? Então, assim, o próprio Conselho Superior da Magistratura de São Paulo já decidiu sobre essa questão, já se pronunciou sobre essa questão, né? E o que é seguido por outros estados, né, que tiveram eventualmente essa discussão, que não é uma discussão comum, mas, enfim, já chegou a outros estados, mais em São Paulo, e o Conselho Superior da Magistratura entendeu que não, né, que o procedimento de dúvida ele não comporta a concessão de tutela de urgência ou de tutela antecipada, né, para afastar ali aquele óbice colocado pelo registrador, né? Por quê? Porque, para começo de história, é um procedimento de natureza administrativa, né? E aí, portanto, essa tutela pretendida, ela seria incompatível com o artigo 203, inciso 2 da Lei 6.015, que prevê a existência de decisão final transitada em julgada como requisito para o registro do título. Então, você não poderia antecipar aquilo que só pode aceder a registro mediante uma decisão terminativa, transitada em julgado. Então, assim, em procedimento de suscitação de dúvida, a jurisprudência já entende de forma pacífica que não há cabimento de tutela de urgência, né, ou tutela antecipada. Outra questão também colocada é de quem seria a competência, né, de que juízo seria competente no caso, em casos de suscitação de dúvida que envolvessem a União, né? O registrador negou registro de um título prenotado, mas aquele título, de alguma forma, envolve a União, né? Outra questão também já pacificada pela jurisprudência, que isso não transporta para a Justiça Federal a competência para dirimir sobre essa dúvida. Continua sendo da competência da Justiça Estadual, né? Repetindo, da vara de registros públicos, onde haja essa vara especializada, ou da vara vinculada ao juiz corregedor permanente, né? Onde não haja. Travou 10 segundos. Oi. Travou 10 segundos. Travou? Que você falou da Justiça Federal. Não é de competência da Justiça Federal, é da competência estadual. Não se transporta para a Justiça Federal, né, porque o procedimento é para dirimir sobre o registro ou não registro, a prática ou não daquele ato registral. Então, isso não se transporta para a competência da Justiça Federal, permanece de competência da Justiça, permanece na competência da Justiça estadual, né? Tá. Outra questão também é se existiria uma dúvida decorrente de ordem judicial. Por exemplo, o teu cliente lá, Marcos, ele recebe no registro de imóveis dele uma ordem judicial, certo? E aí, como determina a lei, ele faz a qualificação daquele título e aquele título, por algum motivo, tem a qualificação negativa. Na qualificação daquele título, ela é negativa. E aí, o que faz o registrador? O registrador, ele oficia aquele magistrado, oficia aquele juízo, dizendo, excelência, não pude registrar por tal motivo, ou por tais motivos, né?
A dúvida que surge daí teria que ser suscitada dúvida sobre isso? Se sim, quem suscitaria essa dúvida, né? E um outro juiz, né, o juiz da Vara de Registros Públicos, decidiria sobre o mandamento emitido por um outro colega, né? Então, em relação a isso, o que tem se julgado mais adequado é que isso não se comporte como suscitação de dúvida, mas tão somente o oficial registrador reportar aquela impossibilidade registral, aquele óbice registral ao juiz, e o juiz, uma vez ciente disso, se mesmo assim determinar que seja feito, bom, a parte do registrador já foi cumprida. Não lhe assiste mais razão para insistir naquele caso. Ou seja, a sua primeira tarefa, sua tarefa comezinha, primeira, né, principiológica, era o quê? Qualificar. Qualificou? Reportou o óbice ao juízo? O juízo disse que mesmo ciente está mandando registrar? Pronto, a responsabilidade do registrador tá eximida, né? O habeas corpus, como disse o Marcos, está devidamente concedido, certo? Uma outra questão curiosa, Marcos, isso não é pacífico em todos os estados, mas existe uma questão pontual aí em São Paulo, uma discussão que eu tenho acompanhado, ela tem até mudado um pouco em algumas decisões, é o fato de que entendeu-se durante muito tempo sobre a impossibilidade de você requerer de você suscitar uma dúvida, né? Requerer ao registrador que suscite dúvida quando a sua irresignação, ou seja, quando o seu inconformismo é parcial, né? Supondo que o registrador elencou 3 pendências, né? 3 exigências. Você concorda com a 1, concorda com a 2, mas não concorda com a 3. Então, diz assim, não, eu quero suscitar dúvida somente em relação à exigência número 3, né? Vários estados entendem como possível. São Paulo tem um histórico de não aceitar a suscitação de dúvida por irresignação parcial, mas eu penso que a tendência disso é realmente modificar com o passar do tempo. Tenho visto uma ou outra decisão nesse aspecto, né? Acho assim, não acho razoável você não poder suscitar dúvida sobre aquilo com que você não concorda. Pode ser que, poxa, o registrador pediu para apresentar um CPF, pediu para apresentar uma certidão de casamento, ok, concordo com os dois, consigo apresentar os dois, mas o item 3, que é sei lá o que, eu não consigo, ou não concordo com o que ele está exigindo. Poxa vida, por que eu vou suscitar dúvida sobre a apresentação do CPF e da certidão de casamento, entende? Então, assim, é uma situação que não é pacífica em todos os estados, mas que existe essa realidade aí em São Paulo, né? Outra questão é a questão referente ao Ministério Público, né? Por se tratar de matéria de ordem pública, né? Os registros públicos dizem respeito a uma matéria de ordem pública, então a intervenção do Ministério Público é sempre chamada nos casos de suscitação de dúvida. Eventualmente você vai ver que o Ministério Público dá pareceres dizendo que não tem interesse naquele caso. Mas o que não pode é o juiz não chamá-lo, né? O juiz chama e, muito comumente, o Ministério Público diz que não tem interesse sobre aquele caso, né? Às vezes sequer emitindo parecer positivo ou negativo. Uma outra questão interessante também, que é decorrente das dúvidas, Marcos, isso ocorre muito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ocorre também, em São Paulo já vi algumas vezes, aqui no Ceará já ocorreu, que é o caráter normativo das dúvidas, ou seja, alguns casos de dúvida são tão emblemáticos, né, que a decisão daquela dúvida pode ser transportada como norma para os casos posteriores similares, né? Então, tem um comunicado no Estado de São Paulo, que é o comunicado 535 de 1995, que diz que quando a dúvida for suscitada em relação
a questões primárias ou de matéria já cristalizada, já pacificada, em reiteradas decisões anteriores e, portanto, desnecessária, aí a sentença que rejeitá-la reconhecerá em cada caso o direito ao reembolso das despesas, honorários dos advogados, enfim, ela cria uma espécie de vinculação daquela matéria a casos posteriores, né? Então, assim, quando o caso se repete demais, é normal que a corregedoria daquele estado normatize a partir das decisões daquela dúvida. E um outro caso que eu disse que ia comentar mais pro final, lembra que eu disse que às vezes o registrador fica um pouco inseguro, né? Um caso muito sui generis, e daí ele pode dizer, puxa vida, caramba, nesse caso aqui eu registro ou não registro? Ou seja, eu não estou nem 100% seguro para devolver o título e nem estou 100% seguro para registrar o título. E aí o que é que eu faço? Acho que eu vou suscitar dúvida. Não, mas espera lá, a parte requereu a você que suscitasse dúvida? Não, não requereu. Bom, então você não pode suscitar dúvida, né? E aí nós temos uma figura muito antiga, que não tem previsão na Lei 6.015, mas que tem previsão normativa em alguns estados, que é o modelo chamado consulta, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, no seu Código de Organização e Divisão Judiciária, né, do Estado, ele prevê isso, né, desde 2007. Então, no Estado do Rio de Janeiro, existe o procedimento de consulta, ou seja, quando o registrador está inseguro, está em dúvida sobre aquilo, mas não pode manejar, não pode requerer, não pode suscitar a dúvida porque não foi provocado a tal, ele pode se socorrer do juízo para consultar o juízo sobre o fazimento ou não, a realização ou não daquele ato registral. Aqui no estado do Ceará, nós também temos normatizada a hipótese da consulta, certo? Marcos, de forma muito resumida, eu sou um pouco prolixo, mas assim, tentando ser o mais resumido possível nesse assunto aqui que me gera assim, uma paixão imensa, né? São aqui as minhas tentativas de contribuição em relação a esse assunto, deixando aqui, sei que a gente ainda vai conversar mais um pouquinho, mas assim, registrando aqui o meu prazer em ter conversado contigo pessoalmente, né? pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, e te agradecendo demais, demais mesmo, assim, com letras garrafais, pelo enriquecimento dessa conversa a partir das tuas intervenções, né? Porque encontros como esse, né, sejam encontros, sejam aulas, sejam palestras, sejam simpósios, eu sempre digo isso para todo mundo, não pode ser monólogo, né? Ninguém está numa peça de teatro que é um monólogo. Isso aqui é uma retroalimentação. O conhecimento, ele só serve se for partilhado, né? Tem um monte de coisas que, se você não tivesse colocado aqui, essa nossa conversa de hoje teria sido menor, né? Ela teria sido menos rica, certo? Não estou querendo dizer que ela seria ruim, né? Senão eu estou falando mal de mim. Mas, assim, ela seria menos rica. Então, quanto mais intervenção sobre o assunto, quanto mais debate sobre o assunto, quanto mais provocação, quanto mais destemor, eu notei muito isso nas suas falas, ou seja, você se predispõe a tocar em algumas feridas ou discutir sobre algumas questões tabus, né? E outras que estão escondidas ali na norma, faz ali uma concatenação muito interessante, faz uma intelecção muito interessante dos artigos. Então, tudo isso enriquece o debate. Então, assim, meu muito, muito, muito sincero obrigado com letras garrafais. Estou muito grato de ter sido convidado aqui para participar de um evento da Ad Notari, né, que eu já acompanhava de longuíssima data, e registro de forma muito especial esse dia de hoje, viu? Muito obrigado, Bruno. A Ad Notari, que
tenho a honra de poder ouvi-lo, aprender contigo, fazer intercâmbio de informações, compartilhar conhecimento. Esse é o propósito da Adnotare, né? Então, já ouvi de colegas, né, que essas feridas, né, esses tabus, sempre são vistos de maneira pessoal, né? E não é. Eu sou advogado, eu tento ser um cientista do direito notarial registral. Sim. E a ciência, ela é feita com experiências, com reflexões, né? E essas reflexões, elas não são baseadas em críticas destrutivas da atividade notarial. Muito pelo contrário. Eu sempre comento sobre a importância da atividade notarial registral. E isso eu faço todas as vezes, trazendo, convidando todos os profissionais da área notarial registral. Muitos oficiais, registradores, tabeliães, declinam no convite? Declinam. Declinam, porque o cara critica a atividade, então eu não vou lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que a porta da Adnotare, ela está aberta para todos, porque é uma academia nacional de direito notarial registral. Então, eu sempre comento com os associados, quem tem mais experiência tem o dever de pegar na mão daquele menos experiente. Para quê? Para tutela do cidadão. É para ele que a Adnotare trabalha. Então, se nós tocamos em assuntos sensíveis, me perdoe, mas a vida é assim. Então, no Poder Judiciário, a vida do advogado é assim. No Poder Judiciário, você bate na porta do Poder Judiciário, fala, eu requeiro isso. E o juiz nega, agravo. E o juiz nega, e recurso. E por que não? Por que seria diferente na esfera extrajudicial? Prezado oficial, gostaria que materializasse aqui a minha doação particular. Está na lei. Não vou fazer porque o 108, porque tem que ser por escritura. Mas onde está escrito isso? Está no 108. Mas você leu direito? Então, assim, são questões, Bruno, com toda a sinceridade do mundo. A academia, ela se enriquece trazendo pessoas como você, né? Pessoa que está ali de coração aberto para compartilhar o conhecimento. E é confrontado, é questionado, e esse papo realmente é um papo que rende. Rende para que nossos colegas, advogados, notários, registradores, e eu conheço muitos deles, né? Lecionei para concurso durante bastante tempo. O concurso deveria ser melhor. Os novos notários registradores estão trazendo uma nova cara para a atividade notarial registral. Mas, infelizmente, a independência deles está sofrendo. Está sendo comprometida, sim. Então, sim, eu fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento com o Dr. Josué, que estava por aí, não sei se ele saiu. Eu vi aqui no chat que ele participou daqui, o Josué. Então, assim, são coisas que precisamos discutir, Bruno. Precisamos discutir. Cabe recurso para o CNJ? O CNJ pode avocar esses processos? Ele pode receber... Porque isso agrega valor para o Brasil inteiro. Então, no momento que o CNJ determina, olha, pode fazer o registro, pode fazer a escritura. Então, eu vou dar exemplo. Aquela história lá do CNJ proibir a lavratura de atos notariais de uniões poliafetivas, eu achei aquilo absurdo. Como é que o CNJ ele vai se envolver numa escritura declaratória que tem natureza jurídica de ato-fato jurídico? Você não sabe se aquilo vai ser ou não vai ser
uma união poliafetiva, você não vai saber se aquilo realmente vai gerar repercussão patrimonial, sucessória ou não. Agora você começa a pensar, e na época lá da união homoafetiva? Né? Então, quando eu trabalhei em cartório, aqui em São Paulo, no tabelionato de notas, eu fui um dos primeiros a lavrar a escritura de união poliafetiva. Aí vem um detalhe, a escritura não é de reconhecimento de união, é escritura declaratória de união. As partes estão declarando. Se ela vai gerar repercussão jurídica, é outra história. Então, eu achei um abuso ao CNJ se envolver naquilo e proibir todos os notários do país, né? Tem só 2 pontos, Marcos, se o pessoal ainda tiver paciência, muito rapidamente, que eu lembrei agora que deveria ter comentado. Claro. Sobre, que é um ponto super em debate, né? Que é a questão da suscitação de dúvida em procedimento de uso capião extrajudicial. O procedimento de uso capião extrajudicial, ele é bem diferente da lógica e do trâmite dos outros. Isso aqui dá um outro encontro, né? Mas, enfim, de forma muito resumida, o procedimento de uso capião extrajudicial, ele é um procedimento que aproxima o registrador muito da realidade de um juiz, de um magistrado. Então, no decorrer daquele procedimento que, ao invés de estar tramitando numa vara judicial, está tramitando num cartório de registro imobiliário, quem faz, às vezes, do juiz é o registrador de imóveis. E o registrador de imóveis proferirá despachos, proferirá decisões no decorrer daquele procedimento de uso capião extrajudicial. E aí, atenção, tanto os normativos estaduais como o provimento 65 de 2017 do CNJ, que é quem disciplina sobre a matéria da uso capião extrajudicial, diz taxativamente o quê? Que de cada decisão do registrador de imóveis durante o procedimento de uso capião extrajudicial, cabe uma suscitação de dúvida. Então, para cada uma, se em cada decisão a parte quiser requerer a suscitação de dúvida, para cada uma delas cabe. Uma outra coisa, que é um detalhe que eu acho importante, que é um recurso do qual eu já me utilizei, né? Que não está na lei, não está na lei 6.015, não está previsto na lei 6.015, mas que na prática pode gerar resultados muito positivos, pessoal, não é raro ocorrer de o registrador negar acesso daquele título ao registro de imóveis, né? Ou seja, fazer uma qualificação negativa, mas pode, naquele momento, ter-lhe escapado algum detalhe, alguma regra, alguma norma que ele desconhecia, enfim. Pode ser que a parte, ou no mais comum, que o advogado da parte tenha o conhecimento sobre algum fato que diz, olha, doutor, isso aqui deveria ter sido registrado, deve ser registrado porque está aqui, ó. Tem essa norma, tem essa regra, ou tem esse entendimento, enfim. Marcos, o que impediria de o registrador de imóveis, ao ver aquele argumento no requerimento da parte, se ele concorda com aquilo, você acha razoável ele levar aquilo mesmo assim a juízo, suscitar aquela dúvida? Ele não poderia, nesse momento, fazer um juízo de retratação e dizer, olha, verdade, concordo, e justamente por concordar, vou voltar atrás e vou efetuar o ato registral. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de utilizar quando requeiro suscitações de dúvida, né? Digo, olha, em razão da exposição de motivos, requer a Vossa Senhoria reconsideração sobre a qualificação negativa. E já tive sucesso em algumas dessas questões. Então, assim, para quem advoga nessa área, é uma dica que eu deixo de, quando requerer a suscitação de dúvida, coloque de forma muito explicitada e solicite a reconsideração, porque não raras vezes, né, a depender do quão forte a sua fundamentação, o registrador volta atrás. Até porque o bem entender sobre suscitação de dúvida, Marcos, não é só para a gente manejar a suscitação de dúvida, é inclusive para a gente saber onde a gente não deve requerer a suscitação de dúvida, onde não vale a pena ir por esse caminho, né? Então, a gente tem que bem saber para justamente
saber quando usar e saber quando não usar. Verdade. Essa questão da reconsideração, ela realmente auxilia bastante o advogado, né? Bruno, duas perguntas aqui do chat, rápidas, por conta do tempo. O Dr. Marcos Prado, diretor de conteúdo da Adnotari, não caberia IMS nem no caso de arbitrariedade procedimental, tal como negativa do cartório de protocolo de título ou recusa de emissão de certidão específica, como, por exemplo, a certidão em relatório conforme quesitos, ou a recusa da suscitação de dúvida requerida pela parte? Boa. Então, vamos lá. Primeira, ele colocou 3 hipóteses aí, se eu bem contei. A primeira, ele disse, recusa de prenotação. Isso. Se o título não foi prenotado, eu não tenho a possibilidade de dúvida, porque a dúvida ela está vinculada necessariamente a uma prenotação. Se não houve prenotação, eu não posso ir pelo procedimento de dúvida. Então, nesse caso, explicitamente se enquadraria no caso de MS. O segundo caso foi o de não expedição de certidão por quesito. De certidão por quesito, né? O caso das certidões, Marcos, ele é até um caso bem mais raro de você ver vinculação a uma sustentação de dúvida, né? Eu até hoje, por exemplo, não vi um caso de suscitação de dúvida por não expedição de certidão. Mas veja, ao negar a certidão, a depender se aquilo, a certidão ela geralmente não está vinculada a uma prenotação, porque a certidão não é você requerendo o acesso de um título ao folio registral, mas tão somente a prestação de informações. Então, me parece que não caberia suscitação de dúvida, porque não se está querendo ali, ao fim e ao cabo, a feitura de um ato registral. Mas a pergunta dele é de MS, não é da dúvida. Isso, então, por não caber a dúvida, por eu entender que nesse caso não cabe a dúvida, porque ali não é um ato de registro ou não registro, né? Ali é a prática ou não de um ato de fornecer informações. Então, pode-se considerar que sim, nesse caso, né, pelo menos em tese, a gente teria. E a terceira... a recusa da dúvida. É a recusa do sujeito não fazer a dúvida. Ele recusar de encaminhar a dúvida. Exato. Bom, aí restaria a ele 2 hipóteses. Uma é do mandado de segurança que ele já colocou, a outra eu colocaria como a hipótese nos estados que aceitam a dúvida inversa. Ou seja, o registrador não mandou, não tem problema. Ele vai lá e protocola como dúvida inversa. Eu preferiria, inclusive, essa. Para quê? Para que depois o MS não fosse prejudicado pela jurisprudência que já é farta em dizer que não admite dúvida. Aí você pode dizer, não se admite MS no caso de haver o procedimento de dúvida. Aí você pode dizer, bom, mas o cara não quis mandar a dúvida. Ok, mas aqui no nosso normativo, vamos supor que a gente está falando de São Paulo, no nosso normativo tem a previsão da dúvida inversa, você poderia ter vindo aqui. Então, acho que onde há a dúvida inversa, eu não manejaria o MS, eu tentaria a dúvida inversa. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que não aceita, não restaria outra coisa senão o mandado de segurança. Última pergunta da doutora Andréa Chinalha, secretária aqui de marketing da Adnotari. Caso o interessado suscite a dúvida e o registrador demora para enviar para a corregedoria, cabe algum recurso? Eu acredito que você vai na mesma linha que você respondeu, né? Dúvida inversa. Exatamente, né? Dúvida inversa, ou então, Marcos, um procedimento até bem mais simples, né? Todas as corregedorias têm um canal de reclamação, né? Eficientes, por regra, né? Então, poderia ser uma reclamação. Ser feita uma reclamação que seria, inclusive, bem mais simples, né? Acho que em pouquíssimo tempo o registrador seria acionado ali para fazer. Então, seja para a corregedoria ou seja para o corregedor permanente, acho que seria muito mais rápido, inclusive, do que manejar uma dúvida inversa. Concordo contigo. Bruno, tempo acabou, querido. Infelizmente, que pena. Não vou poder abrir aqui para o pessoal perguntar, porque aqui na Adnotari a gente abre o áudio para o pessoal perguntar, para o pessoal interagir contigo, né? Infelizmente, pelo horário, não vai dar. Mas eu fico muito feliz de, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui conosco. Foi um prazer imenso conversar contigo.
já fica o convite, Liz, já fica no pé do Dr. Bruno, né? Já fica no pé dele aí. Manda mensagem no WhatsApp dele aí, dia sim, dia não. Tá? Para a gente marcar um outro papo, para a gente poder conversar. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença. Um grande abraço para você. Fica com Deus e nos encontramos em breve, ok? Obrigado, Marcos. Você também. Forte Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau, tchau.